E vamos montar um caso de uso aqui, que é a segmentação de áreas construída com a UNET. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver os nossos dados ali, né, como eles estão organizados. Ah, primeiramente aqui vou até pausar o anterior aqui. E vou botar para rodar isso aqui. Então, conectei com o Drive. Aqui importo algumas bibliotecas que vou utilizar. E aqui estão os caminhos das minhas pastas, né? Então eu tenho a pasta aqui de treinamento, validação e uma pasta para testes, né? Então tá tudo lá no Drive também no caminho. Então se a gente olhar lá, tem as pastas aqui. Então vamos pegar a pasta Train Image. Então, Train Image, a gente tem as pastas aqui com as imagens. Então ela está no formato PNG. Cada um tem um ID, né? Um código aqui, 00, 2, 3. Tem várias imagens de vários tipos aqui. Então só tem um RGB aqui e está no formato PNG. Então essa imagem não tem georreferenciamento, né? Então esse dataset aqui já foi meio que montado aqui, né? E a gente tem os labels, né? Que é as máscaras, né? De treinamento. Então pode ver que para cada imagem lá em RGB eu tenho uma máscara onde tem um polígono aqui desenhado em branco aqui, com um valor 1, né? Que é áreas construídas. Então todos os pixels dentro desse polígono aqui é valor 1 e do restante valor 0. E aqui também, então a gente tem as máscaras das imagens, né? Pode ter imagem sem nenhuma área, né? Então, tá dessa forma o nosso dataset. Aí tem os dados de treinamento e os dados de validação. Então, o que a gente vai fazer aqui é importar esses dados aqui. Então, vou lá, dou um listdir nas pastas, ordeno. E aí eu uso OpenCV para, como as imagens têm em formato JPG, né, de PNG, uso OpenCV para ler tanto as imagens como as máscaras. Crio uma variável X para receber as imagens e uma variável Y para receber as máscaras, né? Então, como aqui a gente só tem duas classes, né? Essa imagem, essa máscara que a gente não vai precisar fazer o only hot encode na máscara, né? Porque a gente só tem dois valores possíveis dentro daquela imagem, lá, 0 e 1. Então não precisa fazer o only hot encode, já está codificado em binário, né? Que a gente precisa de valores 0 e 1 na saída, né? E nas imagens em RGB a gente vai fazer a conversão depois de 255 para valores entre 0 e 1, né? Conversão de ranges de valores. Ele vai importar aqui, depois vai importar também, a gente consegue ver a quantidade de imagens, então tem 333 imagens para treinar. Então 333 imagens de 512 por 512 por 3 canais, né, que é o RGB. E a máscara, né, são 333 máscaras de 512 por 512 por um canal. Aqui a gente plota uma imagem uma imagem comum, né, e a respectiva máscara, né. Então aqui onde está em amarelo são as áreas construídas e aqui onde está em azul é o background. Né? Então, o objetivo aqui é segmentar as áreas construídas. Né? Então, se tivesse mais classes aqui, né, aí sim a gente teria que fazer o running hotcode, já é um trabalho um pouco maior, né, do que a classificação com uma única classe, né, que a gente quer. Define esse alvo aí, que são as áreas construídas. Depois eu importo também os dados de validação. A gente vai ter 37 imagens para validar. E depois os dados de teste, que são 100 imagens ali para a gente testar e ver como ficou. Faço aqui a transformação de 255, o range de 0 a 255 para o range de 0 a 1, né? Divido por 255, então transformo em ponto flutuante entre 0 e 1. E aqui eu faço a importação de algumas funções, né? Aqui eu estou definindo algumas funções de loss, né? Funções de loss é aquela para definir ali o erro entre o esperado e o predicto, né? Como a gente está trabalhando com
com imagens, né? Ou seja, a gente vai comparar essa imagem original aqui, né, de referência com imagens geradas pela rede, né? Então, a gente vai querer saber a porcentagem de área aqui, é uma informação mais interessante, a porcentagem de área aqui que ele acertou do que apenas a quantidade de pixels, né? Porque a quantidade de pixels ele pode acertar um monte de pixel aqui no meio, um aqui no canto, um aqui, um AK, e depois errar um monte, né? É, porque é um valor apenas quantitativo, né? Você tem uma acurácia, uma precisão. Já quando a gente trabalha com área assim, né? Por exemplo, porcentagem de área acertada, né? Ou as métricas aqui que a gente vai utilizar, como o índice de Jacquard, ou IOU, ou diz coeficiente, né? A gente trabalha com porcentagem de área aqui acertada. Então, você tem quanto melhor, quanto mais ele formar que o polígono ia acertar uma maior área aqui, né? É melhor do que você ter apenas uma quantitação de pixels certos, né? E depois que criadas essas funções aqui, outra coisa também interessante eu vou explicar aqui o Image Data Generator, né? O que é o Image Data Generator? É a partir dos exemplos que a gente gera novos exemplos aplicando rotações, translações, aplicando operações geométricas, né? A gente gira a imagem, gira a máscara, né? E aplica essas duas, e então gera novas imagens aí para a gente aumentar nosso dataset, né? Depois desenhamos a UNet, né? Implementamos a UNet aqui, ou seja, é, aplicamos aqui as convoluções pooling, batch normalization, convolução, dropout, e depois desenhamos toda aquela estrutura lá em U, né? Nós implementamos aqui dentro. E aí aplicamos convoluções transpostas aqui para fazer upsampling, até eu definir aqui, que acho que é o mais importante aqui, a gente define o modelo aqui, né? Faz a compilação do modelo. É, e aí a gente pode ver aqui que a imagem entra com 512 por 512 e 3 canais. Aí a gente aplica uma convolução, ele vai para 32. Depois vai diminuindo a imagem com o pooling. De novo, aquele mesmo processo que a gente fez lá na classificação de imagens, né? Vai diminuindo a imagem, né? 32 por 256, 16 por 16 por 1024, até a gente chega nesse valor aqui, onde a gente começa a retornar o tamanho da imagem. Então, é, a gente começa a aumentar o tamanho da imagem com os upsamples, né? Então, de 16 vai para 32, sempre aplicando convoluções, né? Upsampling, convoluções, até chegar no final aqui, onde a última camada tem 512 por 512 por 1 só, que é a camada ali de sigmoide, né? Que ela faz a classificação entre 0 e 1 e faz a classificação lá se é uma imagem, se esse pixel ali dentro de toda a imagem, se esse pixel ali ele é da classe 0 ou da classe 1. Depois a gente continua assim dos resultados, né? Mas uma outra arquitetura interessante é ResuNet, que é na verdade uma variação da UNet. É você adicionar blocos chamados blocos de identidade aqui, né? Que são na verdade mais operações, uma evolução da UNet, então você vai adicionando novos blocos. O Deep Learning propicia isso, né? Você não tem só uma maneira de fazer, você tem liberdade para você adicionar bloco, que é claro de você respeitando, né, todo o processo, né? E sem dar erro, né? Porque começa, se você pegar aqui e jogar de qualquer jeito, qualquer camada aqui, vai dar um erro aqui, e às vezes você nem vai saber por quê. Então você consegue ir adicionando novas camadas, novas operações aqui dentro de uma própria rede e consegue ir montando como se fosse um Lego, né? O Keras e o Deep Learning é bom por causa disso, porque você vai, com o Keras, você consegue ir montando suas camadas como se fosse um Lego, né? Você cria uma própria rede neural aí. E é claro que já tem outras redes neurais, diversos outros tipos de redes neurais, mas você pode criar uma do zero aí, criar até uma nova, né? Então esse é o código aqui da ResuNet também. E depois que a gente faz aqui o treinamento, né, passa os dados de treinamento, né, que a gente criou lá o Data Generator, né, a gente passa esses dados, treina por exemplo, 600 épocas aqui,
E aqui são os dados de validação. Treinamos aqui 600 épocas, né? A gente também consegue plotar aqui o gráfico de acurácia e o de loss, né? Então, pode ver que nesse exemplo aqui a acurácia ficou quase entre 0.8 e 0.9 aqui, mais para 0.9, né? E a loss aqui ficou bem... teve muitas variações aqui na, no, na, na loss de teste, né? Na validação ali dentro da rede. Então, ela está com alguns, pode ser algum problema dos dados, ou pode ser a rede que está um pouco confusa. Poderia melhorar a rede ali, colocar uma nova característica ali, né? E aí depois também você consegue fazer a acurácia, prever a acurácia nos dados de treinamento e a acurácia nos dados de teste, né? Então, aqui nos dados de treinamento foram 90% de acurácia, né? E a gente consegue fazer o predict nos dados de validação. E aí esse aqui é a imagem original, a imagem verdadeira, né? A máscara coletada, e aqui é o resultado, né? Pode ver que está bem inicial os resultados ainda, né? Estão bem crus aqui, né? Com alguns pontos que ele conseguiu acertar, alguns outros não, né? Porque a tarefa de segmentação ela é mais complexa. Então você teria que deixar aí rodar por muito mais tempo, né? A quantidade de dados também, então você viu que ali que eu estou rodando só com 300 exemplos. Então é pouco, né, para essas duas classes, né? O ideal seria ter rodar com uns 2.000, 3.000 exemplos ali, né? Aí a acurácia nos dados de validação, né, no set de validação é 0.89, ou seja, está acertando quase 90% aqui dos pixels, né? Ainda é um valor um pouco baixo, né? O ideal ali 95, 96, 97, que já está acertando bastante coisa. Mas o interessante é ver que ele está começando já a delimitar os locais, né? Ele está enxergando ali um quadrado aqui, que esse quadrado aqui é uma casa, que esse quadrado aqui também é uma área construída, né? E aí se a rede precisa, na verdade, precisa de mais treinamento, mais dados, né? Você também tem que olhar o dataset para ver quão complexo, né? Que são, se for imagens de vários sensores, com várias variações, né? Isso pode também dar problema na rede, então você precisa ter cada vez mais exemplos, né? Então tudo isso influencia, né? Não é uma coisa. Esse treinamento assim, de redes neurais, de deep learning, essas tarefas, né, de inteligência artificial, não é uma coisa assim que vai dar um resultado certo, né? Depende muito dos dados, né? Se o dado tiver legalzinho, homogêneo ali, beleza, vai dar um resultado legal. Você tem como meio que falar, isso aqui você consegue fazer. Agora se você quiser fazer algo muito complexo, é muito do teste, né? Que você tem que ir atrás, ver se alguém já fez, criar alguma pesquisa, né? Para ver o que usaram para fazer. Então é uma área de bastante pesquisa, né? Não é só você pegar ali, copiar um modelo ali e botar para treinar, não. Você tem que pesquisar, ver os dados que você tem, analisar bem. Ah, então, por isso que é uma área complexa aí. Hoje em dia está aumentando muito o pessoal, né? Mas ainda tem pouca gente ainda para essa área, né? E comparamos aqui um RGB com uma imagem predicta aqui também, né? Que ele está definindo toda essa área aqui como área construída, né? O ideal era ver a máscara original aqui para ver, mas está acertando uma boa parte aqui, né? Tem alguns ruídos aqui ainda, ó. Mas esse modelo aqui tá ficando bom, não tem que começar né, não dá para melhorar. Depois disso eu posso fazer o predict aqui e fazer todo o predict das minhas imagens de, de, de teste lá que eu fiz, né? E depois, como elas estão em PNG aqui, né, eu posso ver os resultados. Então, aqui é apenas um exemplo básico de segmentação de imagens, né?